Bom, boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Marina, eu vou ser a host dessa noite com vocês. Hoje é a nossa terceira aula do minicurso de reclamação constitucional. Eu agradeço a presença de todas e de todos hoje. E o tema da nossa aula é hipótese de cabimentos e garantia das decisões com a professora Paula Pessoa. Essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada por meio de um link na plataforma do Canvas Structure, no Open Class que vocês entraram para essa aula. A gente não está registrando frequência nesse minicurso. O certificado ele vai ser emitido após vocês responderem um questionário simples ao final do curso. E aí, para obter o certificado, vocês precisam acertar 60% dessas questões. Quem desejar pode assistir essa aula com a câmera ligada. Vocês podem fazer pergunta aqui pelo chat, a gente vai anotar e ao final a professora responde. Se quiserem também fazer pergunta pela câmera, abrir a câmera e o áudio, fiquem à vontade. Se preferirem, podem deixar as câmeras abertas, é interessante a gente ver o rostinho de vocês. E, se puderem também, comentem o que estão achando do nosso minicurso lá no Instagram, no @idponline. Vou apresentar brevemente a professora Paula. Ela é doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora visitante no Max Planck Institute Comparative Public Law and International Law. Ela tem especialização em Direito Processual Civil pela Fundação Universidade Federal da Bahia, é professora aqui do IDP e atualmente é assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Professora, em nome da equipe do IDP, agradeço imensamente a sua participação nesse minicurso e eu passo a palavra à senhora. Bem, boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente no dia de hoje para mais essa aula do minicurso de reclamação constitucional. Primeiro, agradecer aqui a Marina por essa recepção e pela apresentação. Muito obrigada, Marina. Bem, pessoal, como a Marina já apresentou, não tenho por que me apresentar. Vocês, por favor, fiquem muito à vontade em realmente ligar a câmera, que eu acho que é interessante para a gente poder ter esse contato. E como a Marina falou, as perguntas, a gente vai fazer um bloco ao final da exposição para que a gente possa debater, mas vocês também fiquem muito à vontade de interromper e trazer algum questionamento durante a apresentação aqui da aula. Eu vou aqui na apresentação, eu vou compartilhar com vocês duas telas. Uma tela que vai ser aqui com o PowerPoint que eu organizei para que a gente possa discutir algumas decisões com relação ao tema da aula de hoje, e uma outra planilha do Excel aqui que eu também fiz, que eu acho que vai ser bem legal para a gente poder entender a realidade da reclamação constitucional no âmbito, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, fiquem super à vontade para que a gente possa ter essa interação. Bem, minha aula hoje é um ponto bem específico dentro desse minicurso de reclamação constitucional, que eu acho que ele é muito bom por ser um curso que tem um objeto bem definido, porque a gente vai estudar a reclamação, e vocês já tiveram até agora, pelo que eu já analisei lá na estrutura, vocês já analisaram os aspectos gerais da reclamação constitucional e uma das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, que é a hipótese de cabimento com relação à competência e à súmula vinculante, a violação da autoridade de súmula vinculante. Na aula de hoje, a gente vai discutir aqui um tema bem específico, que é o tema que é uma das hipóteses de cabimento da reclamação, que é a questão da violação da autoridade de decisão judicial. A gente vai discutir especificamente esse tópico, e eu acho que é um dos tópicos mais controversos na prática jurisdicional, e que hoje a gente também tem renovadas discussões no âmbito da própria doutrina com relação a essa hipótese de cabimento, para a gente discutir realmente o que se quer dizer com a autoridade de uma decisão judicial. O que se quer proteger, o que se quer tutelar em termos de autoridade da decisão judicial, para que a gente possa se socorrer de um instrumento constitucional, como a reclamação, que é uma ação autônoma para a tutela da autoridade da decisão judicial. Para poder tratar desse assunto, antes eu quero apresentar aqui para vocês um retrato de como que está o desempenho da reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal na sua prática jurisdicional. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tentar aqui.
compartilhar uma pesquisa que eu fiz com termos, com dados estatísticos da reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, para a gente ver, e aqui tem uma análise do ano de 2015 ao ano de 2020, precisamente aqui agosto de 2020. Eu tenho até dados posteriores, mas não consegui ainda fazer uma consolidação para poder fazer essa estatística para vocês. Isso aqui vai ser importante, que é como se fosse uma premissa fática para a gente poder discutir essa questão dessa hipótese de cabimento da reclamação constitucional. O que a gente percebe com a reclamação constitucional no contexto da prática do Supremo Tribunal Federal? A gente percebe que aqui a linha laranja significa, na verdade, aqui que a gente tem o desempenho das decisões que foram proferidas, na linha azul, dos processos que foram recebidos, e na linha cinza, os processos que foram baixados, ou seja, que já teve seu trânsito em julgado com o de reclamação. O que a gente analisa dessa linha aqui, de 2015 a 2020, agosto de 2020? A gente vê um expressivo crescimento do número de reclamações que foram ajuizadas, que foram distribuídas, e principalmente um expressivo número de decisões, por conta desse aumento, de decisões que foram proferidas com relação à reclamação. A gente vê aqui um ápice no ano de 2019, e a gente vê aqui que parece que é uma queda no ano de 2020, mas não é essa queda, porque aqui a gente só tem a consolidação de dados até agosto de 2020, por isso que a gente não vê. Mas, na verdade, em 2020, a gente teve uma continuidade dessa linha, ou seja, de crescimento, de expansão do uso da reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E essa expansão do uso da reclamação, ela está estritamente, ou seja, ela está relacionada com essa hipótese de cabimento, que é garantir a autoridade das decisões judiciais. E daí a gente vê esse crescimento. E a pergunta é, mas por que, então, que houve um crescimento, principalmente ali do ano de 2018, na verdade, 2017 já vai crescendo, 2018, 2019, e essa continuidade em 2020. O que justifica isso? Aqui, depois, eu posso até deixar disponibilizado para vocês no sistema lá do Canvas, para quem tiver interesse, que gosta de dados, de estatísticas, até depois para poder estudar. E aqui tem os dados para a gente ver como cresceu, que a gente tinha uma média de 300 reclamações, a gente subiu para 400, 500, em 600 reclamações que são distribuídas mensalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vejam que aqui, em maio de 2020, a gente teve 929 reclamações que foram distribuídas. E aqui é para mostrar o retrato de como está isso e a relação direta com essa hipótese de cabimento da reclamação. E aqui vou começar para a gente discutir. Quando a gente fala dessa hipótese de cabimento da reclamação, que é a violação da autoridade da decisão, essa questão, por muito tempo, ela ficou consolidada no âmbito das Cortes Supremas, ou seja, tanto do STJ quanto do STF. Primeiro que, quando a gente fala dessa hipótese de cabimento, a gente tem um primeiro fundamento normativo que está na Constituição Federal. A própria Constituição Federal traz, dentre as suas hipóteses de cabimento, a garantia da autoridade das suas decisões proferidas. É a pergunta, que tipo de decisão é essa? Todo o histórico jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, e aqui falando especificamente do STF, para depois a gente chegar no STJ e fazer um comparativo, foi no sentido de que essas decisões que são passíveis e, portanto, precisam de um instrumento a mais, um instrumento constitucional para a defesa da normatividade da sua decisão, são aquelas decisões que têm efeito vinculante, ou seja, estava muito atrelada àquelas decisões que são proferidas nas ações de controle abstrato de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como também a gente tem na própria hipótese de mandado de injunção, que é uma ação específica, né, do âmbito do controle de omissão inconstitucional, e a gente também tem essa hipótese para ação direta de constitucionalidade por omissão, mas tem um contexto muito específico. Basicamente, foi desenvolvido para esses 3 tipos de ações constitucionais, a ADI, a ADC e a DPF, para garantir a autoridade dessas decisões. Isso foi consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É a primeira consolidação que a gente tem. A mesma coisa foi o desenvolvimento para o âmbito do STJ, mas aí foi especificamente para aquelas decisões que eram construídas, tomadas no âmbito do recurso especial. Qual foi o primeiro, digamos assim, o primeiro elemento que os tribunais desenvolveram na sua jurisprudência com relação a essa hipótese de cabimento? Para dizer, tudo bem, a autoridade da decisão
no caso do STF, dessas decisões que têm efeito vinculante. Mas em que hipótese que eu posso, quem tem legitimidade ou não, para arguir a violação da autoridade desta decisão? A gente também teve um desenvolvimento jurisprudencial que realmente a gente vê um desenvolvimento assim, que deu um giro de 180 graus, que primeiro estava atrelada à hipótese só de quem tinha legitimidade ativa para juizar essas ações, e depois a gente teve uma expansão disso para dizer, não, na verdade, qualquer pessoa, ou seja, qualquer jurisdicionado que tenha a sua esfera jurídica afetada pelo não cumprimento dessas decisões que são tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, podem ajuizar uma reclamação constitucional para pedir a tutela da autoridade desta decisão que é violada num determinado caso concreto. Esse foi a primeira parte, essa questão da legitimidade. Só que depois a gente teve um segundo desenvolvimento nos requisitos para se trabalhar com a reclamação, que foi que a pergunta era, tudo bem, a gente já identificou o grupo de decisões que são objeto da reclamação constitucional, que são essas que têm efeito vinculante. Mas o que dentro dessa decisão, o que significa a autoridade de uma decisão? Significa que eu quero proteger a autoridade da decisão que foi proferida no caso, ou seja, aquela parte dispositiva da decisão, ou significa que eu quero ir além, eu quero proteger os fundamentos determinantes desta decisão que tem efeitos vinculantes. Essa foi uma discussão intensa que a gente teve no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tem uma reclamação que é bem emblemática nesse ponto, que é a reclamação 4335, e que teve uma discussão, que foi a partir de 2007, teve uma discussão muito boa com relação a essa questão da reclamação, da hipótese de cabimento da reclamação por violação da autoridade da decisão, cujo fundamento é a garantia da transcendência dos motivos determinantes, que foi uma grande discussão normativa que a gente teve no âmbito do STF. O STF chegou a uma conclusão, isso aqui só para a gente colocar de umas premissas no nosso debate. Chegou à conclusão de que não, que a reclamação ela não serve para a tutela dos fundamentos determinantes da decisão que é proferida nessas ações de controle de constitucionalidade. Que, na verdade, a reclamação, quando ela fala lá, quando a gente tem no texto constitucional a garantia da autoridade das decisões, quando fala em decisão, é decisão do caso concreto. A reclamação não é voltada para a tutela do precedente. E aqui, quando a gente fala da teoria da transcendência dos motivos determinantes, veja que foi uma teoria cuja discussão começou ali em 2005, 2007, e a gente não tinha ainda o desenvolvimento de um sistema de precedentes. Por isso que a gente não falava em tutela do precedente. Mas, na verdade, essa teoria da transcendência dos motivos determinantes, ela se equivale à ideia de um sistema de precedentes, né? Que o precedente justamente são as razões de decidir, ou seja, as razões pelas quais a gente chega a um determinado resultado, uma determinada solução para o caso concreto. O Supremo Tribunal Federal entendeu, não cabe para a tutela do precedente, vai caber só para a autoridade da decisão que está na parte dispositiva. O que está na parte dispositiva, você pode ajuizar uma reclamação para proteger a autoridade desta decisão do caso concreto. Esse foi o desenvolvimento e estabelecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um passo além, o Supremo Tribunal Federal ele começou a discutir e a questão da autoridade das decisões no âmbito do controle difuso. Tem ou não? A gente pode ajuizar uma reclamação? No primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal ele foi reticente com relação a isso, dizendo não, se a gente está no âmbito do controle difuso, a gente está, na verdade, numa relação jurídica processual subjetiva, e que daí a gente não tem essa hipótese ainda de tutela do precedente nesse caso. Mas o Supremo Tribunal Federal desenvolveu para dizer, no caso concreto, a autoridade daquela decisão, para as partes daquele caso, cabe sim a reclamação. Um passo além, quando a gente teve no nosso sistema a repercussão geral, quando a gente foi inserida a repercussão geral como filtro recursal de acesso para o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, essa discussão veio de novo, para dizer, se as decisões estão tomadas no recurso extraordinário, agora que tem um filtro, que é a repercussão geral, são decisões que vai para além do caso, será que não cabe precedente para justamente, ou reclamação, para poder fazer valer a autoridade desse precedente formado na decisão do recurso extraordinário?
O Supremo Tribunal Federal entendeu e tem decisões que são muito boas com relação a essa discussão, que são decisões que foram lideradas, capitaneadas na época pela ministra Ellen Grace, que entendeu para dizer que não, e que, na verdade, não tem como se pensar na reclamação como ação constitucional voltada para a tutela do precedente, no âmbito também do controle difuso, da repercussão geral, do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, porque isso, e o fundamento principal isso vai inviabilizar o funcionamento da corte. Por quê? Porque a corte ela vai ficar assoberbada de processos, ou seja, vai ter uma disfuncionalidade com um número crescente de reclamações para se discutir isso, então fechou a porta. O argumento foi esse, fechar a porta, não, é só para o caso concreto. Então, o desenvolvimento da jurisprudência, ao interpretar o texto constitucional, é garantia da autoridade das decisões para a tutela do caso concreto. Isso que a gente tem. Só que a gente teve, com o Código de 2015, a gente teve uma nova formatação, ou seja, disciplina da reclamação, que a gente teve pelo Código de Processo Civil, lá que vocês já viram essa parte geral com o professor Abner, que a gente tem lá a disciplina no Código, principalmente no artigo 988 do CPC, em que, na verdade, o que o 988 faz? Ele amplia as hipóteses de cabimento da reclamação, mas ele amplia especificamente, é como se ele ampliasse o conceito de autoridade da decisão. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, a autoridade da decisão judicial, a gente vai ter aí nesse contexto, que é o importante aqui para a gente poder discutir, aquelas decisões proferidas no âmbito do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, como também dos recursos repetitivos, aqui recurso especial e recurso extraordinário. Mas a gente vai ter a hipótese de cabimento da reclamação para a autoridade destas decisões, desde que, ou seja, um requisito aí de subsidiariedade, haja um prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Então, a gente vê uma ampliação da hipótese de cabimento da reclamação por um fundamento legislativo do CPC. E, com isso, a gente tem agora uma discussão que foi posta, ou seja, renovada. Por quê? Porque o CPC, ao disciplinar essa hipótese, acabou que ele instaurou um diálogo com a própria jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, que o STJ seguia a mesma linha do Supremo Tribunal Federal, para poder dizer, não, vai caber reclamação sim, com relação para a tutela do precedente que seja precedente firmado em recurso repetitivo ou no recurso extraordinário, com a metodologia da repercussão geral reconhecida. E, a partir disso, a gente tem novas discussões, principalmente no âmbito do controle difuso, ou seja, no âmbito do uso da reclamação para a tutela do precedente. Então, quando a gente lê a autoridade da decisão, a gente vai ver que não são mais só aquelas decisões tomadas no âmbito do controle concentrado, naquelas ações que têm efeito vinculante, mas também, e voltada para o caso concreto, mas soma-se a isso a ideia da tutela do precedente por meio da reclamação. E é essa premissa que a gente tem hoje para poder discutir. Aí eu vou começar a discutir com vocês por quê. Porque, da forma como eu coloquei, parece que ok, está tudo certo. Significa, então, que na reclamação para as hipóteses das ações de controle concentrado é só para a tutela do caso concreto, e a gente tem agora com a disciplina do CPC a tutela do precedente por meio da reclamação para esse tipo de recursos. Essa é a regra geral, a primeira interpretação que a gente tem. Mas um olhar a mais para o desenvolvimento da jurisprudência, dos precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ, a gente vai ver que existe uns desvios interpretativos nessas regras. Ou seja, não é tão certo, tão pré-definido assim, como a gente supõe. E é a partir disso que eu vou colocar essa discussão aqui para vocês. E daí eu dividi, para poder ficar mais fácil para a gente compreender isso. O primeiro momento que a gente vai falar da reclamação e as decisões no controle abstrato de constitucionalidade, e o segundo momento da reclamação e a tutela do precedente no controle difuso, que seria os recursos repetitivos e extraordinário no âmbito do STF e do STJ. Tudo bem? Se tiverem alguma pergunta, podem falar. Não sei se tem aqui alguma mensagem, mas aí sinta-se à vontade para até ligar o... Eu vi que alguém ligou aqui a câmera, o que eu achei ótimo. Quem foi que ligou a câmera? Tudo bom? Muito bem.
Então, vamos lá, vamos seguindo e deixem aí as mensagens e a gente vai debater. Então, o que eu quero trazer aqui? Primeiro, que essa questão das regras e os desvios interpretativos a partir desse estudo da jurisprudência, esse estudo mais acurado, ou seja, mais de perto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que eu falei primeiro com vocês? Que o Supremo Tribunal Federal, ele refutou a ideia de que a reclamação é válida para garantir a autoridade do precedente. Ou seja, ele não encampou a tese da eficácia transcendente dos motivos determinantes, embora muita discussão com relação a isso. Essa é a regra do Supremo Tribunal Federal. No entanto, qual foi a primeira resposta do Supremo Tribunal Federal para refutar essa tese da eficácia transcendente dos motivos determinantes? O Supremo Tribunal falou, no âmbito do controle concentrado, dessas decisões que são tomadas, né, nessas ações constitucionais, eu preciso de um requisito, ou seja, o jurisdicionado vai ter que comprovar um requisito para justificar o cabimento da reclamação. Qual é? O requisito da estrita aderência do objeto da decisão paradigma cuja violação se alega, que é a questão de você ter que ter estrita aderência entre o objeto da decisão que você entende violada e o paradigma que você aponta, que é do Supremo Tribunal Federal, das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o que significa esse requisito da estrita aderência? Para poder falar, olha, o objeto tem que ser o mesmo. Por quê? Porque você não vai discutir aqui o precedente que foi formado, ou seja, os motivos determinantes para se chegar àquela decisão. Você vai garantir a tutela do caso concreto. E aqui eu trouxe para vocês, que também posso deixar disponibilizado, várias decisões em que a gente tem, em que isso cotidianamente, ou seja, rotineiramente, é confirmado, é ratificado pela prática do Supremo Tribunal Federal. Aqui tem a reclamação, por exemplo, 31937, que é de 2019, como tem várias outras, e que quem está com essa proximidade, um pouco mais com o estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vai perceber esse requisito que foi colocado, exigido pela jurisprudência. Vejam que a gente tem lá o texto constitucional, só fala garantia da autoridade das decisões, não fala mais nada, como também no 988 do CPC. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, para dizer o que é a autoridade das decisões, como é voltado para o caso concreto, eu preciso desse requisito da estrita aderência, para haver essa equivalência entre o objeto e o controle. Então, aqui é a regra. O que acontece, o que a gente tem para além dessa regra? Que daí aqui é o que eu coloco a pergunta para vocês, né? Entre tutela da decisão do caso concreto e a tutela do precedente. Aqui também tem uma ementa que eu coloquei porque fica mais claro aqui para vocês analisarem a resposta que o argumento que o Supremo Tribunal Federal ele se utiliza, que é a ideia de que a jurisprudência do Supremo ele se consolidou nesse sentido de ser incabível reclamação para garantir a autoridade da transcendência dos motivos determinantes do acórdão com efeito vinculante. Tudo isso que a gente falou até agora. Só coloquei aqui para poder exemplificar para vocês e ficar mais fácil para vocês verem. E aqui a gente tem um primeiro caso que a gente vê um desvio interpretativo. Aqui está posto, portanto, a regra. Vamos para os desvios interpretativos que a gente tem. Não é bem assim, essa regra não é aplicada em todos os casos. A gente tem hipótese de exceção para esse entendimento. Primeira hipótese de exceção que o Supremo Tribunal Federal tem com relação a essa ideia de que a reclamação não está necessariamente voltada só para a tutela do caso concreto. Ela também serve para a tutela do precedente, embora seja excepcionalmente. Primeiro caso, são os casos em que, por conta de um problema, de uma própria disfuncionalidade nossa, ou seja, na verdade, eu digo uma disfuncionalidade, no nosso modo de decidir colegiado de uma forma geral, nos tribunais do Brasil, nos tribunais de justiça de segundo grau, como também nas Cortes Supremas, no STJ e no STF. A gente tem uma dificuldade no decidir em conjunto, ou seja, com a aplicação de uma justificativa do colegiado. O que significa isso? Significa que a gente adota no Brasil um método, ou seja, uma metodologia de decisão colegiada em que a gente soma os votos individuais, ou seja, os fundamentos, a gente sobrepõe os votos e soma na parte dispositiva para se chegar a um determinado resultado. A gente não debate, digamos, a regra da maioria para se chegar a uma decisão nos fundamentos. Então, a gente tem muita discussão com relação a qual o fundamento que realmente foi predominante em determinada decisão ou não.
E daí, por conta disso, a reclamação ela serve muito para se discutir, ou seja, para se retomar uma discussão de qual foi o fundamento prevalecente em determinado caso. E aqui, por exemplo, tem um caso bem específico que eu trouxe para vocês, que é da DI 3395. Nessa DI, o que se foi decidido aí, que se debateu, foi a questão da competência da Justiça do Trabalho, com o que a gente teve lá no artigo 114, inciso 1, para saber se estava dentro da competência da Justiça do Trabalho a questão do julgamento das causas instauradas entre o poder público e seus servidores, ou seja, todos aqueles servidores que estavam vinculados ao poder público por meio de uma relação jurídica estatutária. Essa foi a discussão nessa DI. Qual foi a parte dispositiva da DI? Dizer assim, olha, não está na competência, ou não abrange a competência da Justiça do Trabalho essa hipótese aí, está fora da Justiça do Trabalho, isso está na Justiça Comum. Essa foi a parte dispositiva aqui que a gente pode colocar rapidamente desse caso da DI 3395. O que foi que aconteceu? Embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito, no caso concreto, a parte dispositiva foi essa. Não é da competência da Justiça do Trabalho a discussão das relações jurídico-estatutárias entre servidores e o poder público. Isso é da Justiça Comum. Em reclamações sucessivas e várias, e isso a gente teve inúmeras reclamações. É um assunto que tomou muito a pauta da jurisdição constitucional no contexto da reclamação. Inúmeros casos em que se perguntava para dizer, olha, está violando a autoridade da decisão que foi tomada na 3395, esse caso aqui, em que o juiz, na verdade, ele entende que é da competência da Justiça do Trabalho a análise dos contratos temporários firmados pelo poder público. Aí, em reclamação, se discutia, vem cá, isso faz parte ou não da decisão que foi tomada na 3395? Vejam que, a partir das reclamações, a gente teve uma discussão da extensão da decisão que foi tomada na 3395. E a gente teve uma discussão a partir dos fundamentos que os ministros expuseram nos seus votos individualmente. E nas reclamações, então, a gente teve uma ampliação da própria parte dispositiva da DI 3395, ampliando, trazendo para a parte dispositiva, na verdade, os fundamentos determinantes. Tanto é que nas reclamações que a gente teve a definição de que, não, também está fora da competência da Justiça do Trabalho os contratos temporários firmados pelo poder público, como também aqueles casos que envolvem os servidores de cargos em comissão. Então, veja que a gente teve esse debate todo no âmbito da reclamação. Então, aqui a gente já vê que eu coloquei como desvio interpretativo, mas o desvio para poder dizer, olha, existem exceções. E a gente tem que ter cuidado para a gente saber se realmente é exceção. Isso é importante vocês terem em mente, porque na prática profissional a gente precisa disso, né, até para poder trabalhar em como a gente vai resolver o problema dos nossos clientes ou um problema do próprio sistema. Então, a gente tem essa primeira hipótese aqui de exceção. Um outro caso que isso aconteceu, e aqui só para exemplificar, foi na DI 3460, que foi uma DI que discutiu a questão do requisito da atividade jurídica para o... Isso aqui eu estava lendo a mensagem, para ver se vocês tinham colocado aqui. Que, na verdade, nessa DI 3460, a discussão aqui do conceito de atividade jurídica e os requisitos para comprovação nos concursos de ingresso do Ministério Público. Veja que isso ficou definido nessa DI, mas foi posteriormente em reclamações também, em que se realmente foi dado, digamos assim, uma densificação, em que se foi materializado o significado do conceito de atividade jurídica e os requisitos para sua comprovação. Não foi na parte dispositiva da DI. Veja que a gente desenvolveu isso nas reclamações, discutindo os fundamentos determinantes. Para dizer, não, determinado ministro, no seu fundamento, disse quais são os requisitos necessários. E, a partir disso, se instaurou uma nova discussão e acabou que ampliou, na verdade, a própria parte dispositiva do caso concreto, que, na verdade, caso concreto, a gente errado a gente falar, porque a gente está falando de ações de controle abstrato, mas do caso ali que estava em julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê aqui a primeira exceção com relação a esse ponto. A segunda exceção que a gente pode colocar
a essa regra do Supremo Tribunal Federal é para dizer que, ó, tudo bem, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe reclamação para a tutela do precedente, só do caso concreto. Mas existe uma exceção, e isso está nas decisões, bem explícito lá nas decisões de reclamação do Supremo Tribunal Federal. A exceção para dizer assim, olha, não, em alguns casos a gente vai sim viabilizar a tutela do precedente por meio da reclamação, ou seja, a autoridade da decisão vai ser a autoridade do precedente formado em um caso. Qual é esse caso? O caso da DPF 130, que tratou da questão da constitucionalidade, na verdade, da recepção da lei de imprensa no Brasil. E qual é o argumento aqui do Supremo Tribunal Federal? Aqui eu até coloquei, para depois vocês analisarem os fundamentos da decisão, a reclamação 41.768. Nesse caso, qual que é o fundamento? O Supremo fala, olha, nessa situação, como que está em jogo é a tutela da liberdade, ou seja, da liberdade de expressão, que é um valor muito caro para o Estado constitucional, para o Estado de Direito brasileiro, vou excepcionar, ou seja, eu vou trazer uma exceção para, por meio de reclamação, garantir a autoridade do precedente que foi formado na DPF 130. Então, essa exceção é uma exceção que é referendada, ou seja, ratificada e é explícita nas decisões do Supremo Tribunal Federal, para dizer só nesse caso. Mas daí, se a gente olhar um pouco mais de perto, a gente vai ver, não é só nesse caso. Embora, em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal tenha aberto esse conceito de decisão para sair do caso concreto e viabilizar o precedente, a tutela do precedente, a gente tem uma segunda hipótese que está acontecendo muito agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a gente considera que, eu coloquei aqui como casos da EMATER. Quando vocês procurarem na jurisprudência, vocês vão ver. Por exemplo, um exemplo aqui é a reclamação 41.307. O que diz aqui o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, por meio de reclamação, está também, nessas hipóteses, viabilizando a tutela do precedente, ou seja, dos motivos determinantes de um determinado caso, que foi julgado em ADPF, a gente teve a ADI e a DPF, para desenvolver isso e dar a tutela do precedente nos casos excessivos. E qual é a hipótese aqui? É a hipótese que a gente tem a submissão das empresas públicas e sociedade de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. Porque isso foi decidido num caso específico de uma determinada empresa pública, que, se eu não, salvo me engano, foi do estado do Piauí. E daí, como isso foi definido numa ADI específica, e a gente depois teve algumas ADPFs, que também se discutiu, de algumas outras empresas públicas de outros estados, o STF agora, em reclamação, está dizendo, olha, a gente já discutiu isso para poder falar da submissão das empresas públicas à sistemática constitucional dos precatórios, então, bora por reclamação já resolver esse problema. Não precisa vir mais uma DPF para poder discutir isso. Em reclamação, a gente já amplia aqui, porque esse já é um entendimento, ou seja, o entendimento, quando eu digo, é o precedente formado com relação à questão, então a gente também está ampliando aqui essa hipótese na reclamação. Vejam, então, que isso está acontecendo cada vez mais. O Supremo Tribunal Federal ele se abre, embora ele não diga expressamente isso, ele vai dizer, não, aqui é mais uma exceção, mas aquela coisa, de exceção em exceção, a gente vai juntando e fala, tá, a gente já tem muitas exceções, talvez a regra já não seja tão regra assim, porque ela já foi derrotada, digamos assim, em muitos tipos, ou seja, em variados casos. E uma outra exceção que eu trago aqui para esse ponto é a questão das discussões de lei de teor idêntico àquela que foi declarada inconstitucional. Por exemplo, a gente tem mais de 5.000 municípios neste país. Imagine uma ADI que declarou inconstitucionalidade de uma determinada lei de um município, para poder dizer que um tributo é inconstitucional. A gente tem mais 5.000 municípios. O que o Supremo Tribunal Federal vai entender? Não precisa você ter mais 5.000 ADIs para poder discutir a constitucionalidade de uma lei cujo teor é idêntico àquele que a gente já declarou inconstitucional. Qual foi a resposta que o STF encontrou para esse problema? Dizer assim, olha, na reclamação, quem ajuizar uma reclamação alegando a violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente vai fazer aqui, de forma incidental, declarar a inconstitucionalidade dessa lei municipal. Ou seja, na própria reclamação,
declara-se de forma incidental a inconstitucionalidade de uma lei de teor idêntico àquela que já tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para evitar o ajuizamento de tantas outras ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo. Com isso aqui, eu acho que fica bem claro para vocês perceberem como que a gente tem uma relação, na verdade, uma situação dinâmica na compreensão dessa hipótese de cabimento da violação da autoridade da decisão no âmbito do controle abstrato de inconstitucionalidade. Se, num primeiro momento, e a regra definida, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal, é de que é a parte dispositiva, que é para isso que a reclamação ela é viável, para proteger essa parte dispositiva, a autoridade da parte dispositiva do caso, ou seja, da solução do que foi dado ao caso, e várias hipóteses, há uma exceção, para viabilizar a tutela, na verdade, do precedente formado naquilo. E precedente aqui a gente pode colocar como os motivos determinantes para a tomada daquela decisão. Um último ponto aqui é com relação ao uso da reclamação. Esse caso não é tão corriqueiro, ou seja, não é incidente assim, essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas já teve, que é no sentido de se utilizar a reclamação com uma técnica processual, ou seja, um instrumento processual, para se viabilizar, na verdade, a superação de um precedente formado naquela ação paradigma. Por exemplo, digamos que o Supremo Tribunal Federal, e aqui tem um caso específico em que teve essa discussão, que é a reclamação 4374. Recomendo que vocês leiam essa reclamação, que ela é muito boa. O acórdão e os votos são muito bons, porque eles são muito explicativos, elucidativos com relação a essa temática da própria papel da reclamação na jurisdição constitucional. Nesse caso, foi declarada, na verdade, a constitucionalidade de uma determinada... Foi ajuizada a DI, pedindo a inconstitucionalidade da lei que discutia, na verdade, o benefício de assistência social, e o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente, ou seja, se ele julgou improcedente a ação direta de constitucionalidade, ele está dizendo que a lei é constitucional. A lei é constitucional, ok. O que aconteceu? No momento depois, por meio de reclamação, se discutiu a violação da autoridade dessa decisão que foi proferida na DI, porque a discussão, o fundamento vai dizer, olha, estão querendo, como foi declarada constitucional, no juiz de primeiro grau, ele, na verdade, ele está querendo dizer que houve uma superação daquele entendimento e que a lei agora é inconstitucional. Porque se em um determinado momento ela foi declarada constitucional, pode haver uma inconstitucionalidade superveniente para fundamentar a revisitação dessa discussão. E foi o que aconteceu. E aqui o relator foi o ministro Gilmar Mendes, até desse caso, em que ele fez toda essa construção para dizer, olha, a reclamação é um meio que, digamos, uma ação que a gente tem que propicia, ou seja, viabiliza um diálogo mais próximo do Supremo Tribunal Federal com as questões sociais e as questões dos casos concretos que a gente tem na realidade jurisdicional do país. Você chega diretamente de um caso concreto, você alega a violação no âmbito de ação de controle concentrado, né? Controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, a gente tem uma proximidade a mais com os problemas que estão acontecendo e as discussões. Portanto, a gente tem que deixar aberta a reclamação como uma via que seja uma via necessária para se promover uma rediscussão de um precedente firmado anteriormente, inclusive para superar o entendimento. E foi nisso que foi decidido, inclusive foi confirmado nessa reclamação 4374, em que o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento anterior, que tinha declarado a constitucionalidade, para, por fundamentos novos, entender que agora essa lei era inconstitucional. E assim o fez por meio de reclamação. Fez toda essa discussão por meio da reclamação e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dessa lei que antes tinha declarado constitucional. Mas o ponto importante aqui para vocês, que é porque a gente está pincelando, trazendo assim as questões mais controversas, é a ideia de que a reclamação já foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal com uma ação que pode viabilizar, sim, a superação de um determinado precedente. Então, a gente vê também uma exceção àquela regra do Supremo Tribunal Federal.
E são exceções que são justificadas, justamente por conta que a realidade do direito, ou seja, dos problemas, vocês que atuam na prática profissional, que lidam no dia a dia, vocês veem, os problemas, a realidade é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Ou então, previamente, discute e acha que tem uma solução adequada. A gente vê, a vida atropela a gente. A mesma coisa no âmbito do direito. A gente tem complexidades que só depois elas aparecem e problemas que antes não foram percebidos ou mesmo discutidos e, portanto, a gente tem que tentar contornar e proteger. E qual que é o objeto aqui, o argumento principal? O principal a gente tem que proteger de forma adequada e efetiva a ordem constitucional. Se é assim, eu preciso, quanto mais instrumento, melhor. Instrumentos efetivos e necessários para a proteção da ordem constitucional. E a reclamação, ela se apresenta como um instrumento promissor neste papel, que é uma coisa que vocês têm que ficar bem claro. Passada então essa primeira parte, a segunda parte, que é a questão da reclamação e a repercussão geral. Se lembram lá que eu falei com vocês que a gente tinha a hipótese de cabimento, o fundamento na Constituição, quando falava em autoridade das decisões, e veio o CPC e ampliou isso para dizer, olha, vai caber também, quando eu falo de autoridade das decisões, eu estou falando daquelas decisões que foram tomadas em recurso extraordinário, especial repetitivo, e recurso extraordinário com repercussão geral. E isso foi uma grande discussão, na verdade, no Código de 2015, e que a resolução que o Código trouxe, porque, na verdade, a gente teve até uma alteração legislativa neste ponto específico, antes mesmo de entrar em vigor o Código, o CPC de 2015, o que o Código tentou resolver esse problema? Ele disse, olha, a reclamação ela é um instrumento também para garantir a autoridade do precedente, mas ela só vai garantir a autoridade do precedente, eu tenho um requisito para isso, um requisito de subsidiariedade. Qual é? Prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Eu só vou poder ajuizar uma reclamação para alegar violação da autoridade do precedente, ou seja, do precedente que foi formado no recurso repetitivo ou no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, se eu tiver esgotado previamente as instâncias ordinárias. O que significa isso? Lembram lá do artigo 1030, que eu tenho lá o agravo interno, que é a minha última viabilidade recursal para poder discutir a aplicação desses precedentes formados, né, no recurso repetitivo e no recurso extraordinário. Que daí eu tenho lá o 1030, por exemplo, o agravo interno da decisão que não conheceu do recurso especial, ou seja, da decisão da vice ou do presidente dos tribunais de segundo grau, se aplicou de forma adequada ou não o precedente judicial. Então, ajuizado agravo interno, a depender da resposta, se eu posso alegar por meio de reclamação que não houve uma aplicação adequada do precedente. Por quê? Porque o meu caso é distinto ou porque não foi considerado precedente no meu caso concreto. Eu vou alegar, existe uma repercussão geral e ela não foi aplicada no meu caso. Eu vou discutir isso por meio de reclamação. Essa foi a disciplina que o CPC trouxe para a gente e tentou balancear, ou seja, fazer um diálogo, porque lembram lá que eu falei no início que tanto o STJ quanto o STF diziam, não cabe reclamação para tutela de precedente formado em recurso repetitivo ou em recurso extraordinário, porque você só vai discutir isso por via recursal. O local adequado para discutir a aplicação do precedente judicial é por via recursal, não é por meio de reclamação. Se a gente abrir essa porteira, a gente inviabiliza a atividade jurisdicional dos tribunais supremos, ou seja, das cortes supremas. E daí o CPC, nesse diálogo, disse, tá, então vou colocar esse requisito do prévio esgotamento. Então, a gente tem essa resposta do CPC. Obviamente que essa resposta do CPC, ela suscitou divergências no âmbito da prática, tanto do STJ quanto do STF. Do âmbito do STF, qual foi a questão, como que está hoje essa questão da reclamação para a tutela do precedente? O STF, e aqui eu trouxe vários casos para poder, depois vocês vão poder ler com mais calma esses casos. O que o STF entendeu? O STF entendeu, tudo bem, eu vou fazer uma leitura do artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, que é que traz especificamente essa possibilidade do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, como requisito para a tutela do precedente pela reclamação.
eu vou aceitar isso, mas eu vou colocar um requisito a mais. Ou seja, que, na verdade, tem que um requisito a mais que o Supremo entende para poder viabilizar a reclamação e discutir a aplicação equivocada do precedente no caso concreto, é a questão de teratologia na decisão. O Supremo Tribunal Federal, ao fazer essa leitura, disse tudo bem, a reclamação é viável, mas não basta a parte alegar que foi uma aplicação equivocada, ou que há uma distinção no seu caso específico. Para além disso, ele tem que demonstrar que essa aplicação, na verdade, envolve uma teratologia. A decisão que ele está discutindo, ele está impugnando por via da reclamação, ela é teratológica. Ela aplicou de uma forma... O que significa teratológico? Né? Para dizer assim, aplicou de uma forma completamente equivocada. Não tinha possibilidade daquela interpretação. É mais ou menos isso quando a gente usa a palavra teratologia, né? Quando a gente qualifica como uma decisão teratológica. E o Supremo fez isso com uma forma também de fechar um pouco o acesso à corte por meio de reclamação, justamente com aquele argumento de não inviabilizar, não ter um efeito sistêmico muito perigoso para o Supremo, não inviabilizar com muitas reclamações. E aqui tem essa reclamação 36374, que é uma decisão monocrática, mas ela é muito boa porque ela é muito didática, que traz esse entendimento, ao trazer, né, esse entendimento que foi formado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para poder dizer que, para além da observância da estrita aderência, que a gente falou lá, da controvérsia contida no ato reclamado da decisão paradigma, que também a decisão tem que ser teratológica. E isso por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal quis também harmonizar esse entendimento, porque o CPC, quando disciplinou essa hipótese da reclamação e exigiu esse requisito do prévio esgotamento das instâncias, o CPC, como uma forma de compensação para a tutela, digamos assim, dos direitos das partes, ou seja, nos casos concretos, o que foi que ele fez? Ele falou assim, você pode discutir também uma aplicação equivocada do precedente por meio de ação rescisória. Está lá no artigo 966, parágrafo 5º, que fala, você pode usar ação rescisória para discutir a aplicação equivocada do precedente. Então, você não tem sua reclamação para isso. Foi a resposta que o CPC deu. Se é melhor ou não, a gente vai discutir depois. Mas é o que a gente tem. E daí aqui, tem essa reclamação que eu trouxe para vocês, tem essa outra reclamação que eu acho que fica mais clara aqui para vocês verem, qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal aqui, quando ele exige essa questão da teratologia na aplicação da norma de interpretação do STF com força obrigatória ao caso concreto. Aí aqui tem vários casos, também tem esse terceiro caso que eu trouxe, e depois vocês veem especificamente, para a gente poder vencer aqui as nossas discussões e a gente abrir aqui para o debate, que é a parte mais legal. E daí aqui tem um outro caso que também tem esse requisito da teratologia na decisão, como requisito de acesso ao Supremo Tribunal Federal, por meio da reclamação e a tutela do precedente. Aí, fechado esse entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem, a gente tem, na verdade, outros casos em que, por meio da reclamação, o Supremo Tribunal Federal entendeu viabilizar a distinção, ou seja, a discussão se houve uma distinção ou não no caso, e suspendeu o processo. Vejam que aqui eu tenho uma hipótese, digamos assim, de exceção ao entendimento que o Supremo Tribunal Federal formou anteriormente. Aqui, especificamente nesse caso, na reclamação se discutiu sim a aplicação equivocada do precedente e viabilizou a reclamação para dizer que havia uma distinção no caso, e essa distinção foi necessária, o suficiente, na verdade, para promover a suspensão do processo, para que aguardasse o julgamento da repercussão geral, que foi alegada como parâmetro de controle daquele caso. Aqui uma outra hipótese que a gente tem
no âmbito desse contexto da reclamação no controle difuso, dos recursos extraordinários repetitivos e com repercussão geral reconhecida, que é a ideia da reclamação para viabilizar o trâmite de um recurso extraordinário em que a discussão seja justamente a revisão, ou seja, a superação da tese que foi firmada em uma repercussão geral. Lembram lá quando eu falei para vocês no âmbito da reclamação e o controle abstrato de constitucionalidade, em que a reclamação, ela mesma foi o instrumento, ou seja, uma ação voltada para viabilizar aquela superação de um entendimento firmado numa ação direta de inconstitucionalidade. E fez isso julgando, na verdade, declarando a inconstitucionalidade de forma incidental. Nesse caso aqui do âmbito do controle difuso, a reclamação, na verdade, ela vai viabilizar o destrancamento do recurso extraordinário, ou seja, a subida do recurso extraordinário em que se alega a necessidade de superar aquele precedente firmado na repercussão geral. É a hipótese em que o tribunal de segundo grau vai dizer que o seu caso, que no seu caso foi aplicada de forma coerente, de forma correta, o precedente da repercussão geral, e, portanto, ele vai inadmitir o seu recurso extraordinário, só que na reclamação você vai dizer que houve uma violação da autoridade daquela decisão, mas, no fundo, a sua discussão é para poder dizer que é, na verdade, uma oportunidade de se revisitar aquela tese. E daí, a reclamação, ao ser admitida, recebida, a razão disso é para viabilizar a subida daquele recurso extraordinário, que tinha sido inadmitido na origem, e, com isso, rediscutir aquela tese formada na repercussão geral, ou seja, propiciar uma revogação daquele precedente formado anteriormente. E vejam que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal ele também entende que a reclamação é um meio de trazer essa proximidade das discussões que tem na jurisdição do primeiro e segundo grau para o Supremo Tribunal Federal. Porque como o controle, na verdade, dos recursos extraordinários, esse controle da aplicação da repercussão geral de forma adequada ou não, ficou a cargo dos tribunais de segundo grau, por meio das suas presidências ou vice-presidências, a reclamação é um meio, portanto, não sobe, né, o recurso especial para o STJ, nem recurso extraordinário para o STF, é cada vez mais difícil esse acesso das Cortes Supremas pela via recursal. A reclamação é uma forma de se trazer essas discussões da prática para poder dizer que o precedente está desgastado, que está na hora de superar aquele entendimento, porque ele não mais se adequa. Então, a reclamação digamos, esse meio de ligação e de comunicação entre o que está acontecendo na jurisdição ordinária e o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que ficou dito nessa reclamação aqui, 30.210, que também recomendo que depois todos esses casos, né, que vocês puxem lá no site do Supremo Tribunal Federal para poder ler as decisões, porque elas são muito didáticas com relação a esse assunto. Aqui a gente tem uma segunda reclamação que também viabilizou justamente o trâmite do recurso extraordinário para se discutir essa revisão da tese de uma repercussão geral, que foi a reclamação 28.995, e daí a gente vê, mais uma vez, essa ideia de que a reclamação é voltada também para permitir, se não a tutela do precedente, um diálogo com relação à aplicação do precedente na prática dos tribunais e dos juízes de primeiro grau. E aqui é um terceiro exemplo da reclamação, também para viabilizar esse trâmite do recurso extraordinário, que é a reclamação 25.433, que aqui foi de relatoria do ministro Roberto Barroso, que é uma decisão de 2016, que ela também é muito explícita ao dizer que o nosso sistema, ou seja, o Código de Processo Civil, ao disciplinar, regulamentar o sistema de precedentes, ele não deixou muito claro, e isso é verdade, a gente tem uma dificuldade hoje, em qual instrumento processual mais viável, e não só mais viável, mas qual a técnica processual mais adequada para poder se promover a ideia de que está na hora de superar um precedente judicial. Por onde que eu vou acessar a Corte Suprema, no caso o STJ e o STF, que são responsáveis por superar o precedente que elas mesmas formaram no momento anterior. Como que eu faço para chegar lá? Por qual técnica processual eu consigo? Que meio recursal? O que é mais adequado?
E daí, como isso não está claro na disciplina do código, a reclamação é um meio que pode viabilizar, no mínimo, essa abertura, esse diálogo do recurso extraordinário na verdade, o acesso, né, das partes ao Supremo Tribunal Federal por meio da reclamação, porque realmente a sistemática recursal, por conta do filtro recursal da repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela está um pouco mais não, ela fechou no sentido de que casos muito específicos serão debatidos por meio do Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio dos recursos. Então, esse é um ponto que eu trago para vocês com relação à reclamação e o controle difuso, ou seja, a tutela do precedente formado nos recursos repetitivos extraordinários e no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Como que está a fotografia da jurisprudência com relação a esse ponto no âmbito do STF. Mas a gente tem também aqui que discutir qual é a resposta que o STJ deu para a reclamação. Porque lá no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC, quando fala na viabilidade, ou seja, no cabimento de reclamação para a tutela do precedente formado em recurso repetitivo, está aí o recurso repetitivo, o recurso especial repetitivo, que é de competência do STJ. Então, qual a resposta que o STJ deu para a interpretação desse inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 988? No âmbito do STJ, a gente vai ver que a gente teve uma resposta diferente do que a gente vê no Supremo Tribunal Federal. Por que a gente teve uma resposta diferente? Porque o STJ, em 2019, embora por muito tempo o STJ ele já tenha, na verdade, consolidado o entendimento de que a reclamação não serve para a tutela do precedente, só para proteger a autoridade da decisão no caso concreto, quando, do novo CPC, o STJ debateu isso e a decisão que ele tomou foi, no sentido que foi até nessa reclamação, que é extremamente importante vocês lerem essa reclamação, estudarem essa reclamação, que é a reclamação 36.476, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que inclusive capitaneou, ou seja, liderou a opinião majoritária do STJ, porque a gente teve votos vencidos com relação a esse entendimento, e ela capitaneou no sentido de que, qual que foi a resposta que o STJ deu para esse problema? Dizendo assim, olha, na verdade, não cabe a reclamação tal como desenhada lá no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, ela, na verdade, não cabe a reclamação para a tutela do precedente, mesmo que esgotada as instâncias ordinárias, que é o requisito que o inciso 2 traz. O que esse TJ entendeu? Entendeu de que essa disciplina que o CPC trouxe, ela vai, na verdade, de encontro, ela é contrária a toda a lógica, ponto 1, a lógica da concepção do próprio STJ como um tribunal que é responsável pela unificação, ou seja, por dar a uniformidade à interpretação do direito federal infraconstitucional. O STJ é responsável, a Corte é responsável no país por formar precedentes judiciais que discutam a interpretação de legislações infraconstitucionais federais. Se é assim, o STJ ele tem que ter uma estrutura e uma funcionalidade para bem exercer a sua função. E isso foi assegurado no âmbito do STJ por meio da ideia dos recursos repetitivos, pela técnica dos recursos repetitivos, que é uma técnica que tenta solucionar um problema que a gente tem no nosso país, e vocês bem sabem, que é um problema que a gente tem de uma litigância em massa, que é um problema social nosso, que a gente tem uma litigância repetitiva muito grande, e por isso a gente tem números incríveis, como dizem, impressionantes, na jurisdição brasileira e também de acesso a essas cortes supremas. Então, a STJ disse, olha, a gente vem no desenvolvimento do STJ para redesenhá-lo, ou seja, para compreendê-lo como uma corte de precedentes. Por isso, a gente adotou o CPC adotou essa sistemática dos recursos repetitivos e a gente tinha um entendimento de que não cabia a reclamação para o controle da aplicação adequada ou não desse precedente formado no recurso repetitivo. Porque se a gente abrisse a porta, a gente, na verdade, ia exercer o controle de todos os casos, imagine.
qual é o argumento do STJ? Para dizer, olha, se a gente permitir reclamação para isso, qualquer caso que for julgado, caso concreto, do Brasil inteiro, vai chegar aqui no âmbito do STJ. A gente não vai poder fazer mais nada. A gente não vai conseguir nem responder às reclamações, nem vai responder mais nada, porque é uma jurisdição nacional que o STJ exerce. Então, todo mundo ia bater aqui para poder discutir a aplicação equivocada ou não do precedente. Não dá para isso. Aí, nessa reclamação, o STJ retomou essa discussão e falou, por meio do voto da ministra Nancy Andrighi, aí ela se utilizou de 3 argumentos principais para poder dizer qual é a interpretação adequada que tem que ser dada para o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. Ela usou um aspecto topológico e disse, olha, na verdade, as hipóteses de cabimento da reclamação está lá na Constituição ou está nos 4 incisos do artigo 988. E nos incisos do artigo não está prevista a hipótese de cabimento de reclamação para a garantia da tutela da autoridade da decisão formada em recurso repetitivo. Isso está lá no inciso 2 do parágrafo 5º. Aí daí a construção em que sentido? Para dizer, olha, parágrafo, ele na verdade traz exceção ao que está nos incisos do artigo. Então, ele não poderia ampliar a hipótese de cabimento. Portanto, não é válida esse entendimento. É a construção que é feita no voto. O segundo argumento, esse argumento que eu mencionei para vocês, que é o contexto político-jurídico da reforma que foi feita pela Lei 13.256, de 2016, que é a lei que alterou o CPC antes mesmo da sua entrada em vigor, que foi a lei que justamente reformou esse artigo 988. O que ela fala? Olha, o STJ ele tem que ser pensado como uma corte de precedentes. Se é assim, a corte de precedentes vai chegar aqui recursos. Eu não tenho um filtro recursal, como uma repercussão geral, mas eu tenho a metodologia dos recursos repetitivos, que vai me ajudar a formar os precedentes judiciais, e esses precedentes devem ser aplicados pela via normal da jurisdição. O que significa via normal? A discussão disso tem que se dar pela via recursal. Eu vou ter a aplicação do primeiro grau de jurisdição, se eu dizer ou alegar que a aplicação está equivocada, eu vou para o segundo grau de jurisdição e vou debater isso com os juízes de primeiro grau e nos tribunais, essa aplicação adequada do precedente, porque o sistema de precedente ele tem que se desenvolver a partir disso. Esse entendimento do STJ. Para dizer assim, olha, eu não preciso de reclamação como meio necessário para dizer que existe um sistema de precedentes, para garantir a autoridade do precedente. A reclamação não é esse meio. E o terceiro argumento é o aspecto lógico sistemático do sistema de precedentes e processual. O que significa isso? Nesse voto da ministra Nancy Andrighi, ela coloca, além do mais, ou seja, se a gente olhar, fazer uma interpretação sistêmica, e daí ela faz todo um debate com relação à própria justificativa legislativa dessa lei que modificou o Código e colocou essa hipótese de cabimento. Ela faz toda uma discussão para dizer que, em momento algum, o legislador ele tinha essa intenção, que por algum motivo colocaram lá esse inciso 2 do parágrafo 5º e ampliou para a hipótese de reclamação para discutir a autoridade do precedente formado em recurso repetitivo, mas que isso não era a intenção do legislador, e mais, o legislador, justamente para compensar o não cabimento para a tutela do precedente nesses casos, viabilizou a ação rescisória como o meio adequado de impugnar a aplicação equivocada de um precedente judicial, que está lá previsto no artigo 966. E baseado nesses 3 argumentos principais, ela entendeu que, na verdade, não é cabível a reclamação para a tutela do precedente formado em recurso especial repetitivo. Foi esse o entendimento que foi seguido pela maioria. Então, o STJ ele entende que não cabe reclamação para a proteção da autoridade da decisão quando se fala em precedente formado em recurso especial repetitivo. É por isso que eu recomendo muito a leitura desse voto da ministra Nancy Andrighi para vocês entenderem esse contexto. Mas, nesse acórdão, a gente teve divergência, que foi uma divergência inaugurada, principalmente uma divergência muito boa, um voto divergente, é do ministro Og Fernandes, porque ele traz bons argumentos, por outro lado. Ele fala assim,
Eu acho que a resposta aqui, ponto 1, né, para ele poder, eu coloquei aqui, a resposta que ele dá, ele diz, olha, tal como foi previsto no CPC, essa hipótese da reclamação para garantir a autoridade do recurso especial repetitivo, ela resolveu o problema, ou seja, ela resolveu o problema que a gente tem da viabilidade e funcionalidade do STJ como corte de precedentes. Por quê? Porque não vai vir para cá todo mundo da decisão do primeiro grau. Esse requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, ele é suficiente para resolver esse problema. Ou seja, discute-se tudo lá, pela via recursal, mas se houver uma aplicação equivocada, o STJ, como ele criou o precedente, ele sim tem que falar sobre a aplicação equivocada ou não. Você tem que devolver a bola para o STJ para ele mesmo poder saber como que está a aplicação nos seus precedentes, para que os tribunais e os juízes não apliquem de uma forma completamente descoordenada ou inadequada. Então, na verdade, o STJ precisa ter essa bola devolvida, né, digamos assim. Esse é o primeiro argumento que o ministro Og Fernandes traz. O segundo argumento é para dizer que é completamente incoerente essa leitura do sistema de que, olhe, você não vai discutir a aplicação equivocada por meio de reclamação, porque você vai abarrotar o sistema, ou seja, na verdade, o sistema não, o Superior Tribunal de Justiça com muitas ações de reclamação, mas, por outro lado, você vai fazer com que o jurisdicionado percorra uma via crucis lá por meio da ação rescisória. Porque se não for vir pela reclamação, vai pela ação rescisória. Mas aí com a vantagem pelo voto da maioria para dizer assim, mas a ação rescisória vai ser resolvida pelos tribunais locais. Então não vai chegar aqui no STJ. É como se fosse aquela briga, né? Para quem vai ficar o trabalho depois? Na verdade, o trabalho no sentido de tantos processos, como que vai administrar isso? E aí o ministro Og Fernandes, na sua divergência, ele diz, não, isso é contraditório, é incoerente e é a pior leitura que a gente pode dar em termos de uma tutela do direito adequada. Né? Aqui a prestação jurisdicional está voltada para essa função. Então, ele diz que isso é equivocado por esse fundamento também. E um terceiro argumento que ele coloca é para dizer, mais que isso, essa construção que foi dada no voto da ministra relatora, tal como foi posta, na verdade, ela está declarando a inconstitucionalidade do inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 988, sem passar pela regra de reserva de plenário. Porque isso deveria... A inconstitucionalidade, ela teria que ir para o plenário, teria que ser debatida e ser declarada de forma incidental a inconstitucionalidade desse artigo do CPC, e isso não foi feito. Na verdade, se apresentou disse que era uma leitura incoerente, uma leitura sistemática do sistema, que não era compatível, na verdade, com o sistema do próprio CPC, mas isso envolve um juízo de constitucionalidade. Então, o ministro Og Fernandes, ele entendeu, ele divergiu, alegando esses fundamentos. É bem interessante esse debate que tem nessa reclamação, mas o que a gente tem agora, no âmbito do STJ, é esse entendimento. Não cabe a reclamação. Veja que no STF, o STF entende o quê? Cabe a reclamação para garantir a autoridade do precedente formado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, mas aí ele coloca o requisito a mais, que é da teratologia da decisão, ou seja, a aplicação tem que ser muito equivocada, de uma forma teratológica, mas vai caber o precedente. O precedente não, a reclamação para viabilizar a tutela do precedente nesta hipótese. Então, com isso, aqui eu fecho esses dois pontos com relação ao âmbito do controle difuso e coloco os pontos em aberto que a gente pode ter dessa discussão aqui. O primeiro ponto em aberto que eu falei com vocês, que o STF entendeu, vem entendendo por meio de decisões monocráticas e as decisões em agravo também, em agravo interno em reclamação, que, na verdade, são decisões tomadas pelas turmas, de que tem esse requisito a mais da teratologia, mas está aplicando o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. Ele não teve um encontro ainda por meio do plenário, Supremo Tribunal Federal, para realmente discutir, por exemplo, a constitucionalidade direta desse artigo. A gente não tem essa discussão do plenário. A gente tem discussões por decisões monocráticas e as decisões tomadas pelas turmas. De modo que a gente tem duas reclamações aqui, que até anotei para vocês,
que estão na pauta do STF, em cuja discussão é essa. É realmente discutir qual o alcance da reclamação para a tutela do precedente formado em recurso extraordinário. É um assunto ainda que o STF vai se debater que vai enfrentar, como enfrentou o STJ, que deu uma resposta, o STF vai analisar e a gente vai ver como é que vai ser essa resposta. É um problema muito difícil, realmente, é uma questão difícil, porque, assim, por um lado, se a gente permitir a reclamação para discutir a aplicação equivocada de qualquer precedente, a gente pode inviabilizar, sim, a atividade. Esse argumento ele é relevante, que a gente pode ter um efeito sistêmico muito ruim em inviabilizar a função dessas cortes supremas, da STJ e da STF. Mas, por outro lado, como a gente ainda está no momento que a gente não tem uma maturidade ainda desenvolvida com relação ao sistema de precedentes, a reclamação, embora não seja uma ação necessária para dizer que temos sistema de precedentes, que não tem nada a ver com isso, ela pode ajudar nessa fase, digamos, de transição, que a gente está, de transição e de consolidação, né? Na verdade, de um sistema de precedentes. Então, ela pode servir como uma ajuda para esse diálogo e até para essas cortes supremas, STF, STJ, saber como que está a aplicação dos seus precedentes e ele fazer algum controle, que eu acho que é esse o entendimento que o STF tem por trás para poder justificar essas exceções que ele dá para a admissibilidade da reclamação em alguns casos. Para dizer, não, a gente precisa saber como é que está o desenvolvimento da aplicação desses precedentes. A gente não pode ficar tão alheio e deixar só para o primeiro grau e segundo grau. A gente tem que estar perto também, em intenso diálogo com eles. E eu acho que nessa fase de transição, tão mais importante. Então, a gente tem que ter um diálogo aí muito ainda relevante e significativo com relação a esse assunto. E, por último, tem uma discussão doutrinária que traz de novo à tona esse debate, que é feito pelo professor Daniel Mitidiero, que ele tem um livro novo de reclamação, que é muito bom, e tem, enfim, artigo publicado sobre isso. Quem tiver interesse a mais, acho que vale a pena para poder aprofundar, em que ele defende o entendimento de que não cabe reclamação para a tutela do precedente, que essa leitura seria inconstitucional, muito chegando próximo à conclusão do STJ, mas por fundamentos diferentes. Mas é um debate bem interessante que ele traz nesse sentido. Com isso, a gente encerra aqui essa exposição. Espero ter trazido, pelo menos assim, os pontos principais que a gente tem com relação a essa hipótese de cabimento na reclamação para garantir a autoridade da decisão no âmbito tanto do STJ quanto do STF, e fico à disposição para que a gente possa interagir, debater as dúvidas que vocês tiverem, reclamações. Reclamações, na verdade, vocês enviam para a ouvidoria, ou seja, para a Marina, faz o saque, brincadeira, mas vamos discutir. Obrigada. Professora, teve uma dúvida aqui no chat da Lívia. Tá, deixa eu interromper aqui e eu acho que vai ficar melhor para eu poder aqui ver aqui as mensagens. Às vezes eu sempre por mais que a gente todo dia use o Zoom, às vezes me aqui bate papo. Eu ainda me confundo. Que ela perguntou assim, né, que daí chega a alterar o dispositivo da própria ADI ou só amplia essa interpretação no âmbito da reclamação? Então, pelo que eu estou vendo, a pergunta da Lívia é com relação àquela hipótese lá da reclamação para garantir a autoridade das decisões que são tomadas no âmbito do controle concentrado. Que daí a gente falou da ADI e das discussões sucessivas que a gente tem na reclamação. Veja, Lívia, não altera o dispositivo da própria ADI. Na verdade, a ADI, digamos, uma determinada lei foi declarada inconstitucional. Por exemplo, a questão que eu mencionei lá da ADI, se eu não me engano, 3395, que tratou da hipótese da competência da Justiça do Trabalho, para a discussão do artigo 114, inciso 1, para dizer o que está fora da competência da Justiça do Trabalho é a discussão das relações estatutárias entre servidores e o poder público. Nas reclamações sucessivas, o que se teve no debate foi uma ampliação, na verdade, até dessa parte dispositiva, mas a gente pode dizer que é uma ampliação da parte dispositiva, porque houve um desenvolvimento e um debate dos fundamentos determinantes, para poder dizer assim, não, nas discussões, porque na reclamação, a alegação que se traz, que é a violação da autoridade da decisão, ela tem como fundamento para dizer, olha, no voto dos ministros constou também, por exemplo, a hipótese de contrato temporário com servidores.
embora isso não esteja lá na parte dispositiva, todo mundo concordou com isso. Aí começa essa discussão na reclamação. Será que realmente isso fez parte da decisão, portanto, tem uma violação da autoridade da decisão? E daí começa a se discutir se isso realmente foi debatido, se isso fez parte dos fundamentos determinantes da decisão, e quando o tribunal entende que fez parte, sim, dos fundamentos determinantes, vai dizer assim, não, a gente discutiu isso mesmo. Então, fala, então, está violando a autoridade da decisão, porque isso está lá, está na decisão. Mas aqui não há uma ampliação da parte do dispositivo da ADI. O que a gente tem, na verdade, é uma normatividade que a gente dá ao precedente formado nessa ADI, ou seja, aos motivos determinantes, para poder dizer. Também o que foi discutido na fundamentação tem autoridade normativa, e, portanto, a reclamação também pode discutir isso. Obrigadinha. Perfeito, ela respondeu aqui, né? Entendido, muito obrigada. Bom, tem mais alguma dúvida, pessoal? Se quiserem abrir também o microfone e fazer a pergunta direto para a professora, fiquem à vontade. Fiquem extremamente à vontade, gente. Não entendi algum ponto. Repete tudo. A gente também. Estamos aqui, a gente vai mais para frente. Fiquem extremamente à vontade. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. No caso, para se restar demonstrado esse esgotamento das vias ordinárias, como se faria essa demonstração dentro da reclamação? Então, na reclamação, para você comprovar que houve esgotamento das instâncias ordinárias, você tem que, na verdade, a reclamação ela vai impugnar, e isso é importante, porque a gente tem vários casos no Supremo Tribunal Federal que a reclamação é inadmissível porque a decisão impugnada é uma decisão errada. Para comprovar o esgotamento das instâncias ordinárias, você tem que impugnar, por meio da reclamação, aquela decisão tomada no agravo interno do artigo 1030 do CPC. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando você entrou com recurso extraordinário, lá de admissibilidade, né? O tribunal, o presidente ou vice-presidente do tribunal, de segunda instância, ele vai analisar e vai dizer, a aplicação está ok, coincide lá com o entendimento do STF. E você vai dizer, não coincide, a aplicação é equivocada. Aí você vai ter o agravo interno dessa decisão do presidente para o colegiado do tribunal, né, que vai debater. Da decisão do agravo interno, que se manter essa decisão do presidente pela inadmissibilidade, aí que você vai ajuizar a reclamação, para impugnar essa decisão. Por quê? Porque é a decisão do agravo interno que indica que você esgotou as instâncias ordinárias, porque você não tem como ir mais para lugar nenhum. Então, a decisão do agravo interno, do artigo 1030, que comprova que você esgotou as instâncias ordinárias. Você fala assim, olha, teve aplicação equivocada, inclusive aqui, no agravo interno, eu discuti de novo, referendou, na verdade, confirmou aquela decisão monocrática do presidente pela inadmissibilidade, mas entendo que está violando a autoridade do presidente porque a aplicação é equivocada. Entendi. Obrigado. Nada, Manuel. Quem mais tem dúvida? O Manuel é meu conterrâneo. Senti aí um sotaque. Eu sou do Ceará. Eu sou baiana, originalmente, não quero enganar ninguém, sou baiana. Agora já tem um tempo fora da Bahia, mas somos conterrâneos. Tá certo, prazer. Prazer. Mais alguma dúvida? Raquel, Nai Duarte, que eu estou vendo aqui. Mas também não precisam, se está tudo entendido. Eu vou disponibilizar também depois lá o PowerPoint, daí vocês leem com calma aquelas decisões todas, que eu acho que é bem... As decisões do bom é isso, né? Elas são bem didáticas para a gente, até para poder questionar e dizer, não, essa resposta que os tribunais estão tomando não está indo na direção correta. Paula. Eu. Ai. Boa noite, Não, tranquilo, tudo bem explicado. Também sou da Bahia, sou de Feira de Santana. Ah, que legal! Você sabe de onde eu sou da Bahia? Eu sou de Jequié, conhece? Ah, conheço. Pois é, sou de Jequié. Feira de Santana é a região metropolitana aí, né, de Salvador. Ah, que bom, uma conterrânea. E uma conterrânea mais próxima mesmo. Baiana. Prazer. Lívia!
Sou eu, tudo bem? Tudo bom? Tudo eu que estava te perguntando, agora eu tomei coragem para perguntar mais, porque, né, eu tava... Gente, quanto tempo? Pois é, feliz de te ver aí, ainda mais falando de um tema que é tão gostoso, né? Tão bom a gente aprender sempre, porque é um instrumento, né, que causa muita curiosidade, a gente, como advogado, fica assim, né, querendo, assim, na aplicação do dia a dia, mas é difícil, né? Eu estou vendo. Não, muito difícil. Nossa, não É tem... porque os tribunais cada vez mais estão, assim, eles tentam fechar o máximo possível e fica muito numa discricionariedade do que ele acha que é relevante. Eu até ia te perguntar isso, fazer uma pergunta prática em relação a isso, porque o que eu vejo também, assim, me permita colocar um caso concreto que eu estou trabalhando para ver se eventualmente é possível uma reclamação mesmo, né? Teve uma decisão da STF ali que falava sobre os requisitos de imunidade tributária para entidades beneficentes. E aí... Foi aquele julgamento que foram umas 5 ADIs? Tem. Mas essa foi uma repercussão geral do ordinário. Tá. E aí entra naquela hipótese lá, talvez, da reclamação para valer o precedente, né? Tá. Então, lá no dispositivo, ele fala das hipóteses, falava que caberia à lei complementar definir os requisitos de inconstitucionalidade, né? Os requisitos de imunidade tributária para essas entidades. Aí houve um embargo de declaração, e nesses embargos de declaração eles colocam que, no dispositivo lá, eles colocam que seria constitucional o inciso de um artigo de lei ordinária que pede requisitos procedimentais apenas. Tá. O que os tribunais têm feito? Eles têm entendido que o requisito é imprescindível para a obtenção da imunidade. E aí, eu entendo que é uma jurisprudência defensiva que está dissoante, não está em consonância com o precedente do STF. E eu estou tentando me ensaiar numa reclamação aí, sabe? O que você colocou no âmbito do STF, isso seria possível porque tem o entendimento de que a reclamação poderia ter como objeto a defesa dos fundamentos da decisão, né? Sim, e veja que isso é importante, porque, assim, nesse caso, os tribunais eles estão colocando uma palavra que não foi posta. Não foi posta. Imprescindível não está lá. Aquela coisa, a discussão mas isso aqui não está. E você vai levar isso, e eu acho que tem que formatar isso mesmo para levar para o STF, para poder ele discutir, olha, estão dando uma interpretação que não foi que você deu, ou então diga que é assim, ou diga que não é, mas estão aplicando de uma forma equivocada. Exato. Então, por isso que é muito importante ter essa abertura da reclamação para isso, né? Não, que essa interpretação da ministra no STJ acaba fechando aí um ponto importante, né? Não fechou por completo. Né? Não li o livro do Mitidiero lá, mas fiquei curiosa para saber, né? Construção, porque acaba ficando mais estreito para nós, né? Fica, e fica bem difícil, e até para o tribunal também, porque o tribunal ele não tem esse diálogo direto para poder saber se estão aplicando certo ou não, e a gente não tem uma maturidade ainda com os temas de precedência. Claro que isso não é necessário, mas a gente não tem, a gente está aprendendo. Pô, é muito recente. Mas você já ajuizou nos casos concretos, já interpôs algum outro recurso extraordinário, o tribunal diz que está... Não chegou ainda, né? É muito recente, porque a decisão de maio do ano passado, né? Mas eu tô sentindo que o tribunal, principalmente o tribunal do Paraná, vai acabar fazendo essa jurisprudência defensiva. Não tem lá o SEBAS, não vou nem analisar, né? Mas no contexto lá do precedente não existia essa imprescindibilidade, ele apenas declarou que era possível se fazer se pedir os requisitos, né, por lei ordinária. Enfim, vamos ver, né? Tem que esgotar daí as instâncias, como você colocou, né? O artigo 1030 aí, para a gente tentar ver se leva a discussão para cima. Sim, não, tem que esgotar. Esgotado, se não conseguiu, leva, e é um tema que o Supremo Tribunal Federal sempre volta, né? Essas questões. Legal. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, adorei te ver. Tá em Curitiba, tudo bem aí, né? Estou em Curitiba, tudo bem, graças a Deus.
Gente, eu também morei em Curitiba 7 anos. Aquela Foi bom ter você por aqui. Sim, tipo assim, é minha segunda casa, Brasília é a terceira. Que delícia, se adaptou bem, né, pelo jeito. Tô gostando bastante. Que bom. Legal, Que bom, adorei te ver. Sucesso sempre, Paula. Obrigada, Lívia, adorei, você também. Obrigada. Aqui, até teve Murilo, acho que não sei se é Murilo o nome dele, tem aqui Múzio, cafezeiro, dizem que é também de Jequié, prazer, Múzio, que bom, que mora em Brasília desde Múzio mesmo, né? Porque às vezes está junto com o sobrenome, né? De Jequié e mora em Brasília desde 2009. Ai, que ótimo, muito bom ter vocês aqui. Obrigada, gente. Mais alguma dúvida, pessoal? Ainda temos 2 minutinhos aqui para o encerramento. Aproveita. Qualquer coisa também podem mandar e-mail depois. E a gente vai continuar o diálogo. Bom, então, sem mais perguntas, vamos para os recadinhos finais. Primeiro, agradecer a presença da professora Paula por essa excelente aula de hoje. Com certeza agregou muito para o minicurso. Foi um prazer estar aqui, professora, acompanhando. E agradeço também a presença de todos e todas que estiveram aqui. A próxima aula desse minicurso vai ser no dia 18 de fevereiro, na quinta-feira, com o professor Saul Tourinho. E o tema vai ser aspectos procedimentais. Eu aproveito para informar também que o IDP Online está com outros cursos. Então, acessem o nosso site, online.idp.edu.br, e também acompanhem no Instagram, @idponline, que a gente está sempre atualizando com os novos minicursos. Tá bom? Professora, novamente, muito obrigada. Se quiser dar uma palavrinha final com os alunos, o espaço está aberto. Então, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite mais uma vez, estar aqui junto com o IDP nesse projeto, em todos os outros projetos, e agradeço muito a participação de vocês, foi muito legal essa aula, e também rever aqui muita gente querida, Lívia, conterrâneos, e fico à vontade para a discussão posterior por meio de e-mail, e a gente ter essa interação. Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau.